queria fazer a leitura com os irmãos no livro de Isaías, capítulo 53, amém? Aleluia. Oh Deus, Bendito. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava aqui durante o culto, eu pedi a Deus uma palavra. E. Ó, obrigado. Aleluia. E. Na verdade, não foi essa palavra que eu tirei. Nós vamos falar também sobre a palavra que eu tirei. Eu pedi a Deus uma confirmação, Ele me deu essa palavra. E Deus gerou no meu coração uma outra palavra, num outro livro, do apóstolo Pedro. E todas as três palavras, irmãos, trazem um bom ensino. Então nós vamos tentar falar, tentar olhar o horário aqui, tem tempo, sobre isso daqui, amém? Aleluia. Isaías 53. E aí depois nós vamos falando sobre os outros, a gente vai lendo e acompanhando, tá bom? Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi manifesto o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o seu tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação. Perdão, um pouquinho aqui. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os pecadores e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém, irmãos? Aleluia. A igreja pode se assentar? Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o profeta Isaías,
Segundo dizem os estudiosos, foi o profeta que mais profetizou sobre Cristo. Ele é até mesmo chamado de um profeta messiânico, porque ele fala tanto do nascimento, como ele fala da morte de Cristo, e ele fala de maneira detalhada como aconteceu, exatamente como aconteceu. E aqui não precisa nem muito ser explanado essa parte. Aqui fala sobre o sofrimento de Cristo e como ele comprou nós, os pecadores, para Deus, pagando o preço exigido por Deus para que alguém pudesse ser salvo. A Bíblia diz que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado, ou seja, ninguém pode ser salvo se o preço não for pago. E a Bíblia diz que durante muito tempo Deus ele teve paciência com nós, os pecadores, aceitando sangue e sacrifício de animais, até que viesse a oferta verdadeira que poderia pagar o preço do meu e do seu pecado. E aqui Isaías, irmãos, ele está antecipadamente, há muitos anos, séculos, antes que Cristo viesse, ele já estava aqui falando detalhadamente como seria pago o preço. Quando a gente lê os livros que Moisés escreveu no Êxodo e os livros adiante, nós vemos ali como que era feito um sacrifício pelo pecado de alguém. E a Bíblia diz que o pecador pegava um animal perfeito, sem mancha, um animal que nunca tinha sofrido um acidente e quebrado uma perna, um animal que nunca poderia ter sido atacado por um animal feroz e sobrevivido. Tinha que ser um animal perfeito. E esse animalzinho ele tinha que ser trazido até o templo. E glória a Deus. Aleluia. E aleluia. Esse animal, ele era dado ao sacerdote. Esse pecador colocava a sua mão sobre a cabeça do animal e simbologicamente, não sei se é assim que diz essa palavra, simbolicamente, né? O pecado daquele homem, ou daquela mulher, ou de quem quer que fosse, era transmitido para o animal. E o animal passava a ser agora o pecador e digno de morte. E passava-se a navalha no pescoço do animal, espargia o sangue daquele animal, e Deus recebia aquela oferta que deveria ser queimada como o preço pago pelo pecado do pecador. Isso era um símbolo, era uma sombra daquilo que haveria de vir. Quem haveria de pagar esse preço seria nós mesmos. Nós deveríamos pagar o preço pelos nossos próprios pecados. A Bíblia diz: aquele que pecar, esse morrerá, né? Mas o plano perfeito de Deus era que um dia o seu próprio filho viesse e fosse como esse animal, moído, seu sangue derramasse até a última gota e morresse sem ter. Jesus não poderia ter uma única mancha de pecado. Ele tinha que ser perfeito, porque senão não seria por Deus recebido o seu sacrifício. E aqui o profeta Isaías, ele descreve totalmente como foi a morte de Cristo na cruz. Humilhado, surrado, escarnecido, ninguém olhava para ele e dava nada. Era alguém que as pessoas sentiam nojo e tinham vergonha até mesmo de dizer que um dia andou com ele. E Jesus, ele subiu toda a caminhada até o Calvário, e ele foi crucificado em uma cruz e derramou até a última gota de sangue. E glória a Deus. Se não tiver funcionando, a gente vai seguir a luz de Deus. E Jesus, irmãos, ele pagou o preço. E a pergunta é, porque eu vou terminar bem no horário, vou ser bem objetivo. Eu costumo até dizer aqui, falei hoje na escola bíblica dominical, que parece que a minha pregação é sempre dura. Às vezes a gente vê os pregadores pregando e você vê ele terminando, e o povo
assim, ovacionando e aplaudindo, você olha e fala, deve ser até bom isso, né? Mas não é comigo esse negócio. Porque Jesus, ele pagou um preço, irmãos, ele morreu numa cruz, e tem uma coisa que nós devemos a ele, e a Deus, que é adoração, uma vida de busca, colocando ele em primeiro lugar e não em segundo e nem em terceiro. E a palavra que Deus me deu não foi essa. Eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu pregue sobre isso, me dá então uma segunda palavra igual a Ageu. Ageu não, aquele governo Gideão. Me dá uma segunda palavra que tenha a ver com essa, para me falar sobre isso. E olha só a palavra, irmãos, que Deus deu. Você vai falar assim, não, mas está falando de dinheiro. E por isso que eu vou falar que Deus gerou no meu coração uma terceira palavra que fala sobre oferta, mas a oferta do cidadão e não a oferta de dinheiro. Porque você pode ofertar de várias maneiras. No livro de Lucas, capítulo 21, são poucos versículos aqui, mas Jesus é muito objetivo. Jesus é um professor de poucas palavras, mas no que ele fala, ensina muito. E diz aqui a oferta da viúva pobre. E olha como Jesus vê a viúva. Ele olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus, como ofertas de Deus, do que lhes sobeja, ou seja, do que lhes sobra. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo o sustento que tinha. Se nós formos olhar aqui, vamos dizer assim, não, nós estamos falando de uma oferta de dinheiro, de dízimo, de dinheiro. O verdadeiro ofertante, irmãos, é aquele que tem Deus em primeiro lugar em tudo. Em tudo. E a epístola de Pedro vai dizer que nós, 1 Pedro 2, eu vou olhar no celular que já está ouvindo, conversa aqui. 1 Pedro 2, irmãos, ele vai considerar nós como sacerdócio santo, aquele que leva a oferta e oferece diretamente a Deus. No Antigo Testamento, como eu falei no começo, o pecador ele não tinha autonomia de ir até o altar e sacrificar diretamente a Deus. Ele poderia ser morto, rejeitado, porque no altar somente o sacerdote, alguém a quem Deus escolheu, separou, santificou, podia interceder entre o homem e Deus. Jesus é o único que foi sacerdote e rei, e a própria oferta. Ele fez tudo em si mesmo. Mas nós, os pecadores e os israelitas, não podiam. Tem um rei, o primeiro rei de Israel, ele se achava muito poderoso, e ele não esperou Samuel, que é Saul, e ele foi lá e ofertou a Deus uma oferta no lugar de Samuel, que era o sacerdote. E Samuel falou, que loucura foi essa que você fez? Você é rei, não é sacerdote. Você não tem autoridade. Entre o homem e Deus existe o sacerdote, aquele que leva a oferta. Só que Pedro, olha o que diz Pedro. A primeira epístola, então a segunda vai dar. Diz assim Pedro, na primeira epístola, capítulo 2: deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo,
Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para Ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. E qual que é a junção entre a viúva e o verdadeiro sacerdote que leva a oferta? Deus não aceita uma oferta de segunda, de terceira, Aleluia. aquela quando sobra ou quando dá. Deus não aceita a nossa oferta se nós viemos somente quando precisamos. Quem já ouviu essa expressão, vou na igreja hoje, eu preciso de uma resposta? Peraí, você vai na igreja para adorar a Deus, não para buscar a resposta. Você vem trazer, você não vem buscar. É que Deus é misericordioso e dá. Mas a nossa obrigação como sacerdotes é de trazer a oferta e colocar os pés do Senhor e falar: Senhor, é tudo o que eu tenho, o meu melhor está aqui. E Jesus diz: aquela viúva ofertou mais do que todos. Por quê? Porque ela deu de coração tudo, sem se importar se tinha alguma coisa a mais. E hoje, irmãos, infelizmente, muitos cristãos estão ofertando a Deus aquilo que sobra quando dá. É por isso que eu falo, a minha palavra é muito. Na hora que eu sei que eu falo, meu pai, tem misericórdia, Senhor. Será que os irmãos ainda vão querer, né? Não tem chance, irmãos. Aqui a gente está mais para frente, né? Vai ter. Mas se fosse uma igreja que você vai pregar, irmãos, os convites não voltam. Porque não é uma palavra que agrada. Como nós falamos hoje aqui de manhã, eu falei, não, a revista falou, a palavra de Deus, ela nos constrange. Sabe o que é ficar constrangido? É quando alguém te pega no erro, que você não tem razão, e a pessoa fala, e você não tem outra saída a não ser reconhecer que estamos errados. Nós sofremos um constrangimento, não é verdade? A palavra de Deus nos constrange. E qual é a oferta, irmãos, que nós estamos entregando a Deus na nossa vida? Porque o que Jesus fez por nós, irmãos, era para nós todos os dias entregar tudo a Ele. Aleluia. O profeta Isaías, irmão, descreve aqui o sofrimento de um homem que sofreu a pior, eu acredito, humilhação que qualquer ser humano pode sofrer. E Pedro aqui vai falar de algo que nós vamos entender, irmão, da diferença entre uma coisa e outra. Porque alguém pode dizer, mas ele fez porque senão Deus não iria perdoar o pecado dos homens, era obrigação dele. Ele tinha que fazer. Era o trabalho dele, assim como é o nosso trabalho, fazer algumas coisas. Cada um tem a sua função. A função de Cristo é morrer por nós. Alguns podem dizer isso. Ou como foi dito hoje aqui sobre um evangelho distorcido que está crescendo hoje no meio das igrejas. Que Deus é esse que para salvar uma humanidade teve que matar o próprio filho? Se ele podia salvar a humanidade sem que o seu filho sofresse? É Deus, aleluia. A questão é que Cristo veio, irmãos, e morreu sem ele cometer um só pecado. E ele fez isso por mim e por você. E quando nós vamos devolver a Ele algo, nós devolvemos o que sobra, quando dá, se der, se sobrar, se eu estiver feliz, se eu estiver alegre, se eu não estiver cansado. Ou eu estou falando alguma besteira? Aleluia. Se hoje eu acordar bem, eu vou. Se eu brigar com a mulher, eu não vou. Se o vizinho me encher as paciências, eu não vou. Se o emprego não estiver muito bom, eu não vou. Se a porta se fechar, eu não vou. Tudo tem que estar bem na minha vida e eu vou adorar a Deus. É Deus, aleluia. É o evangelho de hoje que é pregado. Glória a Deus. Como foi falado aqui hoje, no evangelho de hoje, você é o centro. Deus faz tudo por você, para você estar feliz. Você tem que estar feliz. A felicidade, ela pertence a você. E aí, se você estiver feliz, você adora a Deus.
Não é isso que o Evangelho diz. Mesmo, Deus, aleluia. Não é o que o Evangelho diz, irmãos. O Evangelho mostra os apóstolos morrendo, pregando o Evangelho, sofrendo, apanhando. Como Paulo disse. Me chamaram já de falastrão, já me atacaram tanta pedra que me deram até como morto. Eu tive que fugir de Paulo, teve que fugir de uma cidade, descendo por um cesto pelo muro, irmão, igual fugitivo para não morrer. Sofrendo humilhações e mesmo assim, continuando firme, pregando o Evangelho, adorando a Deus e oferecendo a Deus sacrifício. Sacerdócio santo, nós temos hoje o direito de trazer a Deus uma oferta e falar: Senhor, está aqui, ó, é a minha oferta. Mas o que é que nós estamos trazendo a Deus? Essa é a pergunta. Estamos fazendo como os ricos, que davam do que lhes sobrava, ou como a viúva, que deu tudo o que tinha, crendo que Deus era suficiente para prover o futuro. Aleluia. Glória a Deus. Cumprindo aquilo que a palavra diz, que viveremos pela fé. E a fé não é algo que se vê, é algo invisível. Irmãos, se nós formos viver pela nossa vista, não vai sobrar tempo para nós adorar a Deus, para estarmos no culto. Porque eu preciso sempre de mais um pouco, eu preciso garantir o de amanhã eu preciso garantir, eu tenho isso para fazer daqui uma semana, infelizmente não vai dar. Sempre tem algo, e Deus sempre de lado, sempre quando dá, sempre quando dá. Olha o que Pedro diz, irmãos, em relação à vida de um crente que tem que viver o Evangelho de Cristo, porque está no mesmo capítulo. Olha o que ele diz. Vou continuar a partir do 5. Vós também, como pedras vivas. Eu parei no. Vou continuar a partir do 3. Me ajuda onde eu parei. No 3, né? Vamos lá, vamos partir dele. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Aqui, irmão, está dizendo que o mesmo Cristo, que é uma pedra de esquina, pedra, um alicerce para nós, para aqueles que não creem, é uma pedra de tropeço. A mesma pedra com duas funções. É por isso que a mesma palavra que converte é a mesma palavra que endurece o coração daquele que não crê. Você já percebeu que tem gente que você prega e quanto mais você prega, mais raiva de crente ele tem? Mais ele duvida de Deus, mais Deus não serve para ele. E a mesma palavra que você prega para outra amolece o coração, se converte, se humilha, crê. É a mesma. O mesmo Cristo que é uma pedra de esquina, que é uma pedra que sustenta o crente até que Cristo venha, esse mesmo Cristo é pedra de tropeço para outros, para aqueles que perecem. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, de não endurecer o coração a Deus quando vem a sua palavra de correção. Quando ouvires a palavra de Deus, não endureceis o coração, que é um perigo. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Vós que em outro tempo não erais poucos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E olha agora o que Pedro vai dizer, irmãos, de um crente. A vida de um crente não é a vida fácil. Mas você pode ver que primeiro ele diz que nós somos sacerdócio real, escolhidos por Deus, salvos, santificados, para levar a Deus o quê? Ofertas vivas. E ele diz aqui a partir do 11: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, ou seja, dos desejos pecaminosos, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos. Ou seja, irmãos, o que Pedro está ensinando? Que mesmo no meio do mal, mesmo sofrendo dano, fazemos o bem, para que não alguém tenha o que falar de nós. E é algo que nós temos visto hoje, infelizmente, irmãos, a igreja sendo mal falada, a igreja entrando por escândalos e fazendo com que o nome de Deus seja envergonhado. Um profeta, não me lembro o nome dele, disse uma vez: o povo, os gentios falam mal de Deus por causa de vós, o povo de Deus. A correção do povo. Disse ao povo: por causa de vocês, os gentios falam mal de Deus pelo mau testemunho que dão. Como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Versículo 18: vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustiças. Olha o que está falando? Injustamente. É agradável que alguém, mesmo sofrendo dano, faça o que é justo. É difícil, não é mesmo? Na prática não é algo muito fácil, mas é o que ele está dizendo. E olha só, porque agora esse ensino de Pedro é interessante. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofrer isso é agradável a Deus. Ou seja, se você sofre dano porque pecou, o que tem de mal nisso? Você sofreu justamente porque cometeu erro. Mas se sofre sendo justo, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo. Olha só, irmãos. Agora indo para Isaías 53. Ele vai trazer Isaías 53 aqui, justificando por que o crente tem que permanecer firme, glorificando, fiel, não dando a Deus qualquer coisa, porque não serve de desculpa. Ele está tirando toda desculpa de lado, dizendo: se vocês dão a Deus, oferecem a Deus, sendo sacerdócio real, qualquer coisa, não serve de desculpa para vocês as dificuldades que o mundo causa para vocês. Porque se vocês sofrem sendo justo, isso agrada a Deus. Mas Deus ainda quer a adoração. Deus ainda quer a sua oferta. Deus não vai aceitar como desculpa que você diga para ele, não tenho nada hoje eu não vou, estou triste, alguém me perseguiu, falou mal de mim.
colocaram meu nome aí nas redes sociais, falaram uma mentira. Por isso eu não quero mais adorar a Deus. Deus vai falar: meu filho sofreu, andou uma caminhada, todo mundo dizendo: crucifica, mata ele. E ele não devia nada. Então não serve como desculpa as dificuldades que temos no nosso dia para colocar Deus em segundo plano. Mesmo Deus, aleluia. Está entendendo o ensino do apóstolo Pedro? Porque serve de muita desculpa para muitos, dizendo: a vida não está fácil, hoje o dia foi muito difícil, hoje eu não vou, hoje eu não quero, não tenho nada para dar para Deus hoje. Ele está dizendo aqui, isso daí não é desculpa. Olha só o que ele vai dizer. Aí ele vai trazer Isaías 53 e vai finalizar dizendo assim, ó: porque para isso sois chamados. Versículo 20. Porque não, misericórdia, vamos lá, me ajude. Onde eu parei? 21, isso. Porque para isso sois chamados, para também, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Nenhum capítulo só, irmãos, Pedro tirou qualquer desculpa que qualquer crente tenha para oferecer a Deus qualquer coisa. Aleluia. Deixando assim nu todo tipo de desculpa ali transparente, porque para Deus não há. Mas é muito fácil falar, né? Porque ninguém sabe o que eu estou passando. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos capacita, nos dá força, nos dá graça. O apóstolo Paulo disse um dia: Senhor, tira aí esse espinho. Ninguém sabe o que é esse espinho, mas era algo que incomodava demais, que tornava a vida dele difícil. E ele diz: orei 3 vezes a Deus. E era o apóstolo Paulo, pedindo: Senhor, tira o espinho. Isso aqui está me entristecendo, está me desanimando. Eu não estou tendo tanta força para buscar. E Deus falou o que para ele? A minha graça te basta. Não vai te faltar graça. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus não vai aceitar desculpa nossa, irmãos. Ele quer a nossa adoração. E Ele quer a nossa adoração por completo, igual as 2 moedinhas da viúva. É tudo o que eu tenho, tá? Essa é a verdadeira adoração que Deus quer. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.